Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre citologia, nossa aula de biologia que estuda as células, né? Tá? Nós vamos hoje falar sobre as propriedades das membranas, né? Membranas celulares. E a grande propriedade da membrana celular é a sua permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? É a capacidade que as membranas têm, ou que a membrana tem, de selecionar o que interessa, ou aquilo que interessa a ela que passe ou saia de dentro da célula, ou que entre então dentro da célula, ou que seja expulsa de dentro da célula, ou que saia de dentro da célula. Então, há essa capacidade de identificar elementos, identificar substâncias, identificar moléculas na superfície das membranas celulares e permitir que entre, então, substâncias sólidas, líquidas, gasosas, trocas gasosas, né? Dá-se o nome de permeabilidade seletiva. Esta é uma propriedade fundamental para as células, porque é assim que elas permitem, então, que entre substâncias ou elementos ou mesmo organismos ou não numa célula, tá? E assim ela também faz a sua proteção individual. Bem, então a membrana plasmática regula a entrada e saída de moléculas por meio da permeabilidade seletiva. Então, macromoléculas não passam pelos poros das membranas, né? Então, as macromoléculas são ingeridas ou expelidas das células através de processos diferenciados que nós vamos avaliar aqui, nós vamos analisar hoje aqui nesta aula, tá? Então, necessitam de um fenômeno chamado englobamento, né? Ou seja, a célula ou a parede da célula, o conjunto de célula, né? Engloba essas partículas tanto para a sua expulsão quanto para a sua entrada na célula, né? E a esses fenômenos de englobamento nós temos nomes diferenciados de acordo com a composição física da substância a ser incorporada ou expelida, se for sólida, se for líquida ou se for gasosa, tá? O englobamento, então, permite, por exemplo, a entrada de proteínas, polissacarídeos, que são açúcares, né? Ácidos nucleicos, né? Que vão formar as enzimas, que são desdobradas no interior da célula, né? Então, o desdobramento, ou seja, a incorporação de uma substância ou a eliminação de uma substância, requer energia celular, requer que a célula tenha energia para fazer esse processo, tanto para incorporar quanto para expelir o produto, né? Então, vamos falar dos englobamentos, dos tipos de englobamento. Nós temos a fagocitose, a pinocitose, a micropinocitose e a endocitose, que são entradas de partículas através da membrana, né? Então, de um modo geral, chama-se de endocitose quando entra, exocitose quando sai, né, da célula. Então, o que é a fagocitose, o que é a pinocitose, o que é a micropinocitose? Aqui eu desenhei para vocês, né, tirei essa imagem que representa, por exemplo, o englobamento de uma partícula sólida pela membrana. Então, vocês podem perceber a partícula sólida ao lado da célula, sendo englobada pela célula, né? E aí ela forma um englobamento, fecha-se, une-se as pontas, né? Tá? E aí nós temos também uma partícula líquida sendo incorporada pela célula. Então, para as partículas sólidas, nós chamamos de fagocitose. Para as partículas líquidas, nós chamamos de pinocitose, e o processo é um pouco diferenciado do que a fagocitose,
né? Tá? Por quê? Pelas próprias características físicas da partícula ser englobada, né? E a micropinocitose são partículas líquidas ainda menores, tá? Fagocitose, então, é englobamento de partículas sólidas pela membrana celular. As células possuem... Então, como que isso acontece? É assim? Não. Todas as células possuem em sua superfície celular alguns fatores quimiorreceptores que interpretam, entendem, compreendem ou decifram uma partícula, percebendo se aquela partícula é benéfica ou não à sua vida, né? Então, nesse sentido, então, a gente fala que tem receptores proteicos na superfície da membrana celular, né, ou membrana plasmática, que reconhecem e se ligam às partículas de interesse para a célula. Ou seja, se for um organismo patogênico que vai destruir a célula, que vai causar dano à célula, muitas vezes a célula tem força, tem energia para evitar com que aquela partícula entre no seu interior, né? Agora, se for uma infestação, às vezes ela não consegue ter tanta força e aí algum desses agentes patogênicos acabam sendo ingeridos pela célula, entrando pela célula através de rompimentos químicos, quebras químicas, e aí a destruição das células, né? Então, fato esse que a gente observa quando nos ferimos e temos então secreções, né? No princípio secreções sanguíneas, e depois essas secreções elas vão se consolidando, né? Se cicatrizando, forma pus, né? Que são os glóbulos brancos defensores do nosso organismo. Então são células mortas aí que são expulsas do nosso organismo, tá? Então a membrana se eleva ao redor da partícula, envolvendo-a completamente, formando uma bolsa denominada fagossomo. Então, se nós voltarmos aqui, nós temos a formação de uma bolsa, né, denominada fagossomo, tá? Tá certo? Então é assim que acontece a fagocitose. Então vamos lá, uma partícula grande, partícula alimentar grande, então, ou seja, a célula está se alimentando de algum elemento, de algum componente, né? Faz o pseudópodo, que são como se fossem dentes ou braços que vão envolver aquela partícula, e aí formam o fagossomo, que é a cápsula, né? Tá? De 1 a 2 milímetros. Assim, a célula consegue envolver essas partículas e, através das suas reações químicas, enzimáticas, dissolve aquela partícula sólida, transformando-a em alimento, né? Tá? E na pinocitose, são partículas muito pequenas, né, líquidas, então há um processo um pouco diferente. Vocês percebem aqui que há uma formação de um canal do pinocitose, depois uma gota que é o pinossomo, né, como uma câmara, né, igual ao fagossomo, mas o processo é diferente. Por quê? Porque há um aprofundamento da membrana plasmática na pinocitose, e na fagocitose há um surgimento dos pseudópodes, né, que é um alongamento da membrana plasmática. Então essa é uma grande diferença, ou a grande diferença entre pinocitose e fagocitose, tá? Então as finalidades da fagocitose são, eu já falei algumas delas, nutrição em unicelulares. Então indivíduos unicelulares que não possuem sistema digestório, que não têm condições de fazer a digestão de alimentos, utilizam da fagocitose e da pinocitose para adquirir alimentos, né? Então, protozoários se alimentam de partículas dispersas no meio, fagocitando e digerindo-as, né? Defesa em seres pluricelulares, como eu falei para vocês, quando nos cortamos,
os glóbulos brancos são enviados para a região afetada, para a região acidentada, para que faça a defesa orgânica contra agentes infecciosos, né? Agentes patogênicos como fungos, bactérias, vírus, né? Então, os nossos glóbulos brancos são imediatamente enviados para essas regiões expostas para fazer o combate e a cicatrização do local, né? Então, em cortes e invasão de fungos e bactérias por meio de ferimentos na pele. Então, são ativados os leucócitos, os nossos glóbulos brancos, né? Então, eles são ativados, são reações químicas, quimiosensoras, né? Que são disparadas pelo nosso organismo, que fagocitam e destroem os micro-organismos. Isso tudo é através de neurônio, é através do quê? Não, é através de reações quimiosensoras, né? Tá? Dos receptores proteicos que estão na superfície das células. Então, limpeza do organismo. Então, quando nós temos no interior das células processos de destruição de organelas, morte de organelas, há uma limpeza destas células por meio da expulsão desses elementos. Então, verdadeiros lixeiros, células macrófagos fagocitam restos de células mortas e outros materiais inúteis do corpo, né? O processo do pus que eu falei para vocês. Então, a célula dissolve aquele agente infectológico, né? Patogênico, o fungo, a bactéria, o vírus. Então, há um processo de destruição desse ser. Às vezes, a célula perde uma parte, perde uma organela, então são necessárias as limpezas destas células. Então, por um processo de exocitose, saem essas partículas de dentro da célula, tá? Então, regressão da parede uterina, por exemplo, quando uma mulher engravida e depois da gravidez, né? Depois que saiu o bebê, saiu a placenta, então existe um processo de regressão da parede uterina, né? Então, depois do parto, o útero regride de 2 quilos, porque o útero teve espessamento da sua parede, para quê? Para ter mais ativação sanguínea, para ter mais proteção ao bebê, tanto mecânica, física, química, nutricional, né? Tá? Então, quando o bebê é parido, a mulher dá à luz ao bebê e também sai com ele a placenta, a parede uterina começa a se diminuir, né? Deixar de desenvolver ou deixar de manter aquela espessura. E então, de 2 quilos que tinha durante o parto, durante a gestação, passa a ter 50 gramas, ou seja, por meio de uma ação fagocitária. Então, são mortes de células, né, que vão sendo incorporadas e eliminadas para o meio, tá? Semelhantes aos macrófagos. Então, é esse processo que acontece. Então, é a regressão da parede uterina, ou seja, a decomposição da parede, tá? E a pinacitose. Então, lembrando, fagocitose, nós nos referimos a partículas sólidas. Pinocitose, nos referimos a partículas líquidas. Então, substâncias líquidas contendo ou não macromoléculas, podem ser macro ou micro. Se forem micro, muito pequenas, então são chamados de micropinocitoses, né? Que são bolsas, canais de pinocitose para envolver partículas muito pequenas, né? Semelhantes à fagocitose, não há a formação de bolsas, como eu falei para vocês, denominados pinossomos ou vesículas de pinacitose, né? Então, da mesma forma como a formação dos fagossomos, na pinocitose há a formação de pinossomos ou vesículas de pinocitose. Então, agora vocês sabem, entendem o que é uma formação de uma vesícula, é a formação de uma bolsa nas paredes ou nas células, não?
e que isso pode aumentar de tamanho muito significativo e algumas pessoas acabam adoecendo com vesícula, apendicites, né? Principalmente vesículas que se formam no apêndice. E muitas outras células em muitos tecidos e partes do organismo. Observado em muitos tipos de células, né? Tá? Isso que eu falei para vocês. Serve para nutrição, gotículas de lipídios, pelas células do epitélio do intestino delgado dos mamíferos e também para micro-organismos patogênicos, né? Então, assim, acontece em várias células, né? Então, tanto as células dos mamíferos quanto a dos vírus para nutrição. Então, para obter água, há uma formação de um pinassomo ou uma vesícula de pinocitose, tá? Então aqui nós temos um exemplo meio extracelular, a pinocitose. Vocês percebem que não houve a formação dos pseudópodes, né, mas sim a formação de um canal, e depois esse canal vai ter um estrangulamento, né, ou seja, as membranas plasmáticas voltam a se unir e liberam o pinassomo, né? Tá para dentro do citoplasma, ok? Então, englobamento, né? Novamente, os outros tipos de aglobamento. Micropinocitose, semelhante à pinocitose, com vesículas tão pequenas que só podem ser observadas ao microscópio eletrônico, ou seja, é uma micropinocitose, é uma ingestão líquida de um componente líquido através da membrana plasmática, mas tão pequena que só é observada a microscópio eletrônico, né? Atrocitose ou coloidopexia, quando as substâncias englobadas são coloidais. Então, esse é um outro processo, um outro fenômeno, recebe um nome diferente porque as substâncias são coloidais, né? Rofeocitose, englobamento de partículas que contêm ferro, né? Então, assim sucessivamente, foi se dando nome para os fenômenos ou de fagocitose ou de pinocitose, né? Tá? Plasmocitose ou plasmatose é uma exocitose que eu falei para vocês. Então nós tínhamos a endocitose, que era a entrada de elementos para dentro da célula, e nós temos também a exocitose, que é a liberação de elementos, restos de célula, organelas velhas, mortas, restos de alimentos, né? São restos da digestão de um alimento, então fica lá dentro da célula, e aí a célula, como um meio de autodepuração ou de limpeza, elimina estes elementos através do que a gente chama de exocitose, ou seja, eliminação de substâncias para fora da célula. Está sobrando, tem excesso, é sujeira, não tem função, não tem serventia para a célula vai liberar esse produto numa forma de limpar o seu citoplasma. Tá? Então, eliminação de resíduos, os vacúolos contendo os resíduos pós-digestão se aproximam da membrana, aderem-se a ela, abrem-se e expulsam os resíduos do seu interior. Então é assim que funciona. Forma-se um vacúolo onde são depositados os resíduos, os restos de célula, de paredes, de organelas, e aí esses vacúolos se direcionam para a superfície da membrana plasmática. Ao se aproximar e se unir à membrana plasmática, citoplasmática, o vacúolo se abre, faz contato com a membrana plasmática, ela se abre também, e aí a sujeira é liberada. Aí esse processo chama-se de plasmatose, plasmocitose ou ainda uma exocitose, né? O pedaço da membrana plasmática que é usado para a endocitose, então agora a endocitose é a entrada, né? Agora é devolvido pela excitose, expulsão de substâncias da célula. O que ele quer dizer? Que normalmente quando a célula está fazendo a fotossíntese ou a pinocitose,
incorporando, né? E aí sobra um pedaço de membrana plasmática dentro do citoplasmático, do citoplasma ou do hialoplasma. Este pedaço, este material é depois envolvido nos vacúolos, absorvidos pelos vacúolos, que depois vai ser expulso, né, ou eliminado de dentro da célula. Por quê? Porque não tem mais função, né? Uma vez que toda a substância que está lá dentro do fagossomo ou do pinossomo for digerida, for consumida, gerar suas energias e não ter mais função, aquele resto daquela cápsula, né, que envolvia ou que formava o fagossomo e o pinossomo, ele vai ter que ser liberado de alguma forma da célula, porque senão ele vai ocupar espaço dentro da célula, né? Tá? Então, o que é o citoplasma? Citoplasma é toda a área dentro do limite da membrana celular, né? E que serve de base para as diversas reações, onde estão as organelas, né? As organelas da célula, né? Núcleo, mitocôndria, cloroplastos, vacúolos, complexo de Golgi, ribossomos, né? Centríolos, vários outros elementos que compõem uma célula, tanto animal quanto vegetal, estão dispersos ou estão sobrenadando, é como se fosse um meio de colocação desses elementos na célula, né? Então, o espaço interno da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. Então, toda essa área azul aqui desta imagem é o citoplasma, tá? Então, está entre a membrana plasmática e o núcleo. Tudo que está dentro aqui em azul é o citoplasma. E todas essas organelas estão aí soltas, livres, sobrenadantes. Vocês podem usar um termo mais apropriado, ou cada autor usa um termo justo. Então, que suportam estas organelas dentro da célula, né? Então, possui duas partes. Uma parte chamada indiferenciada, quando é homogênea, formada pelo hialoplasma, parte aquosa. Então, ela é homogênea, é indiferenciada, está totalmente ali, né? É como se a gente olhasse para dentro de uma piscina e a gente só visse água, né? Tá? E uma parte diferenciada, heterogênea, formadas pelos organoides, como os ribossomos, mitocôndrias, inclusões, fagossomos, né? Que, como eu falei para vocês, o fagossomo e o lisossomo também ficam dispersos no citoplasma. Então, nós temos a parte líquida, e se a gente fosse pegar aquela água que está lá na piscina e que a princípio a gente vê somente como água, líquido, e aí nós vamos a um microscópio eletrônico e começamos a observar que tem ali elementos, componentes químicos, às vezes alguns indivíduos sobrenadantes, né, principalmente em lagos e rios e mares, que nós vamos ter então zooplâncton, fictoplâncton, né? Nas piscinas o que a gente pode ter é a formação de algas, microalgas, devido que à falta de oxigenação daquela água, né? Então as bactérias anaeróbicas começam a se formar, por isso que é importante a agitação da água de uma piscina, né, a colocação de cloro, o tratamento daquela água, porque senão vai acabando o oxigênio e vai começando a formar aí bactérias e outros produtos. Vocês lembram ou devem lembrar que no ano passado, nas Olimpíadas do Rio 2016, a piscina de saltos de um dia para o outro amanheceu verde. Por que ela amanheceu verde? Porque no processo de tratamento da água não foi considerado algumas substâncias adicionais que seriam inclusas dentro daquele volume de líquido de água, né, que eram as substâncias dos protetores solares dos competidores. Então, este aumento de gordura, de lipídio, de protetores que estão contidas nos protetores celulares protetores solares, serviu de alimento para algumas algas, algumas bactérias que
de uma noite para outra, se reproduziram vertiginosamente, num grande volume, e acabaram escurecendo a água. O que foi o escurecimento da água? Na verdade, foi consumo de oxigênio e liberação de outros elementos. Então, estou dando esse exemplo da piscina para vocês fixarem sempre que o citoplasma tem duas fases, ou é constituído de duas partes. A líquida, homogênea, que a gente não vê diferença a olho nu, e a parte das organelas, né, os organoides, que também muitas vezes não é visto a olho nu, mas estão ali presentes, tá? Citosol ou hialoplasma, tá? O citosol pode ser escrito com um S ou com dois S, tá? Então, estou colocando aqui com um S, mas normalmente se escreve com dois S's, e na literatura atual, devido às novas regras da gramática portuguesa, vocês vão encontrar citosol com dois S. Matriz citoplasmática ou citoplasma fundamental, então é a parte homogênea e líquida que preenche todo o espaço citoplasmático. Então, a parte homogênea é chamada de aloplasma ou citosol, né? Possui parte periférica, próxima à membrana plasmática, ectoplasma, e a parte próxima ao núcleo, endoplasma. Então, a parte mais externa, próxima à membrana, é ectoplasma, e a parte mais interna, próxima ao núcleo, chamada de endoplasma, né? Complexo sistema formado por soluções e coloides, não é? Onde a água é o solvente. Então, a água é o solvente para várias reações químicas. Por isso é importante a hidratação de todos os organismos vivos. Nas soluções, os solutos são os íons e as pequenas moléculas orgânicas, glicose e aminoácidos, né? Tá? Nos coloides, os solutos são macromoléculas orgânicas, micelas coloidais, proteínas, polissacarídeos, né? Então nós temos solutos, e nós temos soluções, né, com solutos, e nós temos coloides nesses solutos, né, tá? Nos coloides, os solutos são macromoléculas orgânicas. Nas soluções, os solutos são pequenas moléculas orgânicas, tá? Certo? Então aqui nós temos um exemplo do que é o citosol, é a parte em azul ou a parte em branco aqui, né? E o que é o citogel, né? Tá? Ou as organelas, são essas estruturas todas formadas aqui, né? Tá? Então temos a membrana plasmática, temos o invólucro do núcleo e nós temos todos os elementos. E aí aqui está chamando a atenção de vocês em amarelo os lisossomos, que eram o quê? As cápsulas que incorporaram líquidos absorvidos pela superfície da membrana, né? Temos ribossomos, temos complexo de Golgi, temos peroxissoma, aparato de Golgi, que é o complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático, liso e rugoso, né? Tá? Então são vários exemplos. O coloide, né? Coloide é uma substância, né, mais densa, né, formada aí por vários elementos, né? Hialoplástico pode apresentar citosol, micelas coloidais, afastadas umas das outras, deslocando-se com facilidade, normalmente observado no endoplasma. Qual que é o endoplasma? A parte do citoplasma que está mais próxima do núcleo, né? Essa é chamada citosol. Então são micelas coloidais, é como se fossem algumas partículas coloidais, né? Afastadas umas das outras. E o citogel é mais gelatinoso, micelas coloidais estão mais próximas umas das outras. Então o citosol é mais líquido e o citogel é mais gelatinoso, né? Então, e por isso quase não se deslocam. Então no citogel a mobilidade é muito menor. Normalmente observado no ectoplasma, que são as partes
que estão logo abaixo das membranas plasmáticas. É como se fosse uma substância um pouco mais densa, contribuindo também para a permeabilidade seletiva e para impedir que elementos nocivos, né, entrem facilmente nas células, tá? O movimento contínuo observado no hialoplasma é denominado ciclose, né? Então, que é essa movimentação ou essa transformação de plasma gel para plasma sol, né? Ou citossol para citogel, né? Então há um movimento contínuo, não é fixo, isso vai mudando de acordo com o gradiente líquido, o gradiente de dispersão líquida e sólida dos elementos dentro do citoplasma, tá? Então, no hialoplasma ocorrem diversas reações metabólicas celulares. E por que isso? Porque constantemente as nossas as organelas dentro das células estão fazendo algum tipo de reação, ou absorção de alimento, ou destruição de um alimento, destruição de um agente nocivo, produzindo energia, consumindo energia, crescendo, se multiplicando o núcleo e assim sucessivamente. Então é uma máquina que está 24 horas por dia em atividade, né? Tá? E dá suporte para os demais componentes citoplasmáticos, como, por exemplo, ribossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e mitocôndrias, né? Então, no protoplasma, todo o material que se encontra no interior de uma célula eucariótica, né? Então, o que são células eucarióticas? Aquelas que possuem núcleo. Então, todo o material, conjunto de citogel e citossol, ou protogel ou protossol, todo este conjunto é formado de protoplasma, tá? Parte viva da célula, então onde há atividade orgânica, onde há reações químicas, onde há produção de energia. Então, esta parte viva da célula é chamada de protoplasma. Por que parte viva? Porque eu já falei para vocês que tem algumas partes mortas que vão ser incorporadas pelos vacúolos e esses vacúolos vão se aproximar da superfície da membrana plasmática e vão expulsar esta parte morta. Então, protoplasma é a parte viva, né? E o citoesqueleto é uma estrutura citoplasmática que confere resistência, confere firmeza à célula, né? Dá uma estrutura esquelética para a célula, tá? Então, estrutura citoplasmática em forma de rede que percorre o interior da célula eucariótica. Então, só nas células eucarióticas e forma uma estrutura para que a célula tenha maior rigidez, maior tônus, né? Constituída por microfilamentos de miosina e actina e microtúbulos de proteína tubulina, né? Tá? Então, essas são as composições do citoesqueleto. Então, o esqueleto no citossol, no citogel ou no hialoplasma, tá? Possibilitam às células manutenção da forma e sustentação interna, que foi o que eu falei, dá uma estrutura, dá um aspecto esquelético para a célula, então dá uma estruturação, uma sustentação à célula, né? Realização de movimento a vários tipos de células, ciclose, emissão de pseudópodos, né? Então permitem também essa formação, essa mobilidade da célula, né? O citoesqueleto permite fazer o lançamento dos pseudópodos e depois dos fagossomos, né? A gente contribui para a fagocitose, para a pinocitose, invaginações, né, da célula para obter os alimentos, tá? E movimentos flagelares. Então, quando tem um flagelo na célula, né, seres protozoários, né, que tem flagelo, tem cílios, precisam de movimentação. Esta movimentação dos flagelos é feita pela proteína tubulina, pelos microtúbulos, pelas microfilamentos de miosina e actina,
né, que são os componentes do citoesqueleto, tá? Então, assim, o citoesqueleto possibilita às células o quê? Formar parte da estrutura interna de microvilosidades, cílios, como eu falei para vocês, flagelos, centríolos e desmossomos. Então, desmossomas, se vocês lembrarem de aulas anteriores, são aquelas estruturas que servem para unir duas células vizinhas, né? Tá? Microvilosidades são aquelas estruturas formadas pelos pseudópodes, né? Para incorporação de alimentos, então essas, ou às vezes para obtenção dos líquidos, né? Como é o caso do canal, então esses são chamados de microvilosidades. Às vezes isso está de forma bastante intensa presente na membrana das células, né? Distribuição de pigmentos dentro da célula para imitar a cor do ambiente onde se encontram. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês do citoesqueleto, que são essas estruturas amarelas aqui, né? Temos algumas outras estruturas aqui, e aqui também vocês podem ver um conjunto de filamento intermediário com os microtúbulos, com os filamentos de miosina e actina, né? Tá? Que formam então toda uma estrutura de elementos dentro da célula. Tá certo? E dessa forma, então, a gente termina a aula de hoje. Nós falamos sobre a estrutura, primeiro a característica da membrana, das membranas plasmáticas serem de permeabilidade seletiva. Aí falamos de alguns fenômenos de englobamento para nutrição, proteção do indivíduo, como a fagocitose e a pinocitose. E aí falamos sobre os constituintes do citoplasma ou da estrutura interna da célula, né? Que são a parte homogênea, a parte líquida, né? O citoplasma, o hialoplasma, ou os organoides, né? Que são as organelas que formam, que têm algumas funções aí, como gerar produção de alimentos, como produção de energia, como síntese de proteínas, né? Ou os núcleos, nucléolos. Então nós temos aí todos esses componentes, ok? E temos também o citoesqueleto, que dá a estrutura característica da célula, dá uma robustez à célula, ok, pessoal? Então assim nós terminamos essa aula de hoje, fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.